Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje, nós vamos decorar um bolo no tema bosque. Eu espero muito que vocês gostem, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Esse bolo vai ser um bolo de 2 andares que vai servir no total 22 pessoas. O primeiro andar eu tenho uma massa amanteigada de chocolate da Mari, recheio de brigadeiro de ninho e brigadeiro de morango, e ele é de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura. O segundo andar é um bolo de 10 centímetros de diâmetro por 12 de altura, massa branca amanteigada da Mari, recheio de coco e brigadeiro de ninho. E como eu disse a vocês, no total esse bolo vai me servir 22 pessoas. Então, depois que eu estruturei meu bolo, eu começo aí com a minha blindagem. Para blindar os 2 bolos, eu gastei no total uma média aí de 700 gramas de ganache no total, tá? Para fazer a minha ganache, a receita é a seguinte. Eu utilizo para 500 gramas de cobertura fracionada, 100 gramas de creme de leite. Recapitulando aqui que eu me confundi na hora de falar. Então, a receita é 500 gramas de cobertura fracionada, eu geralmente utilizo meio amargo, para 100 gramas de creme de leite, ok? E aí, é claro, né, porque para cada tamanho de bolo você vai usar uma quantidade X. E você vai calculando através dessa receita que eu acabei de te passar. Você vai dobrar, você vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar 1/3, 2/3, de acordo com a quantidade de ganache que você precisa para o seu bolo. E aqui no canal, gente, eu sempre estou falando aí nos vídeos quanto que eu uso em cada bolo. Então, se você realmente acompanha o canal, você vai ver aí que eu estou sempre falando para vocês o quanto que eu utilizo em cada tamanho de bolo. Então, você vai pescar aí. Não esquece de ir anotando. Anota tudo. Às vezes a gente deixa para anotar depois. Ah, depois eu volto lá no canal e vejo, mas aí não consegue encontrar o vídeo. Então, vai anotando. Se é uma informação interessante para você, anota para você não se perder. Blindei o primeiro bolo bem rapidinho, lembrando que nosso bolo ele tem um acabamento de chantilly. A ganache, ele é só para blindar, então eu não preciso que ela fique perfeita. Eu só não posso deixar falhas e buracos, tá bom? Beleza. Então, eu blindei o primeiro bolo, enquanto ele secava, blindei o segundo. Lembrando que para blindar o bolo, ele pode estar gelado. E depois, para cobrir com o chantilly, não tem problema se ele estiver gelado também, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso trabalhar com meu bolo gelado. Quando eu vou fazer blindagem e chantilly, eu posso trabalhar com ele gelado do início ao fim, tá bom? Então, vamos lá. Eu utilizei aí o corante verde, corante em gel verde, para fazer essas primeiras camadas aí, que foi de verdinho, e depois o corante azul, verde comum e azul comum, sendo que eu utilizei uma quantidade pequena, porque eu queria cores claras, tá? E aí, cobri todo o meu bolo com chantilly, alisei o topo primeiro, a lateral, e aí eu venho retirando o excesso de quina. Por quê? Eu vou deixar o meu bolo com as quinas imperfeitas? Vou, mas eu não quero a quina imperfeita feia, eu quero a quina imperfeita delicada. Então, eu retiro o excesso para quando eu passar a espátula, como eu estou fazendo agora, a espátula de textura, vão subir as quinas, porém de forma bem delicada e bem bonitinha, tá? Resolvi tirar esse tapete porque ele estava me atrapalhando. Gente, fui lá sem o tapete que estava me atrapalhando, tirei ele daí. E aí eu vou passando a espátula de textura, a minha quina vai subindo de forma bem delicada e o meu bolo fica bem bonitinho. Quero lembrar vocês que aqui embaixo no box de informações tem o link para você fazer a compra do meu curso online, que está com 50% de desconto, e o WhatsApp para a compra do curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tá bom? Eu tenho curso de chantilly e de pasta americana. E todo esse trabalho que você está me vendo fazer aí nesse bolo, eu ensino no meu curso de chantilly com bastante detalhes, e a aula é 100% prática, tá? Você faz tudo, é tudo, o aluno coloca a mão e faz tudo, 100% prático. Gente, olha só. Primeiro, eu quero lembrar que você não precisa ter 2 bailarinas para fazer um bolo de andar. Você pode fazer o primeiro grande em cima do cake board e da bailarina, e depois fazer o pequeno, tirar o grande e fazer o pequeno, tá? Como eu tenho 2 bailarinas aí, então eu estou utilizando as duas. Eu colei o meu bolo pequenininho na bailarina com a glucose de milho, porque ele é muito leve, senão ele fica andando. E depois eu passei a blindagem. Se eu não soltar essa blindagem antes de começar a confeitar, talvez eu não tenha um acabamento tão bonito no rodapé do meu bolo. Então, eu fui lá, antes de começar de fato a confeitar o meu segundo andar, que é esse bolo pequenininho, eu soltei essa blindagem da bailarina para ficar mais fácil de tirar depois, ok? Não esqueçam de soltar. Se você esquecer, vai te dar muito trabalho. E aí eu repeti o processo que eu tinha feito no bolo de baixo. Verde bem clarinho, depois o azul bem clarinho. E aí agora eu vou pegar um bolo e colocar um em cima do outro. Eu vou na parte de trás do meu bolo,
levanto com a ajuda da minha espátula e coloco aí um bolo em cima do outro. Eu gosto de marcar, tá? Fazer uma marcaçãozinha aí no topo do bolo de baixo para me ajudar na hora de colocar, mas dessa vez eu até que nem coloquei, tava com um pouquinho de pressa e acabei esquecendo de colocar. Coloquei um bolo em cima do outro, agora eu vou descer esse caninho, porque esse caninho ele vai atravessar entre um bolo e outro e vai impedir que meu bolo corra de um lado para o outro, que meu bolo de cima saia do centro do bolo de baixo. Quando eu estou trabalhando com bolo de 2 andares de ganache ou de pasta americana, eu não coloco mais esse caninho no meio do bolo. Eu utilizo glucose de milho ou a própria ganache para colar. Agora, quando eu estou trabalhando no bolo de chantilly, é, na minha opinião, essencial que eu coloque esse caninho aí para esse bolo não escapar, porque o chantilly não gruda, o chantilly escorrega, ele não vai grudar. Tô colocando o topo e fica até o final desse bolo para você conferir como foi que eu fiz para transportar esse bolo, como que ele chegou e também para você ver ele cortadinho por dentro, como que ele ficou. Comecei colocando topo, mas aí eu resolvi parar um pouquinho com a colocação de topo para colocar a minha graminha na parte de cima e depois finalizar. Essa graminha nada mais é do que coco ralado tingido de verde, tá? Fica uma graminha tão linda e é tão prático de fazer que eu tenho utilizado bastante aqui na minha confeitaria e também tenho ensinado bastante no meu curso, porque é prático, né? E aí eu consigo trazer a praticidade para os meus alunos também, gente. Então ficou assim o bolo, esse resultado final. Lindo, né? Maravilhoso. Eu tô apaixonada no resultado final desse bolo, as cores, a delicadeza. E parece assim, quando a gente fala que um bolo de 15 e de 10, a gente tem aquela sensação assim, ah, é um bolo pequeno. Não é, gente. Ele faz presença na mesa. Podem testar esses tamanhos, tá? Que tenho certeza que vai ficar muito bonito na mesa, ficar muito legal. Pessoal, coloquei aqui E olha na só, mala. como que eu fiz para carregar na mala, eu coloquei os doces, né? Nessa caixa tem doce. Aqui na caixa, não o deu para bolo fechar tá ali a caixa no meio, porque o topo tá forrei muito uma alto, toalha né? para proteger Aí eu deixei assim o meu mesmo, bolo e também para esse bolo não correr de um lado para o outro. E botei tudo Não aqui, consegui agora eu vou fechar com com muito uma amor e tampa carinho porque pra ficou esse trem muito chegar alto. inteiro lá. Mas o O carro ideal tá é que parado você na sombra, feche tá por fresquinho completo, aqui, tá? não Já tá existem quente, caixas não tá dando sol nem nada. não Então, eu tão acho que altas, chega né? Mas direitinho, já né? Que eu existem sempre algumas levo meus caixas um bolos na pouquinho mala, mais né, gente? altinhas, Sempre tá? Então chega, vamos ver levei agora. na mala, subi morro, desci morro e olha o resultado. Olha como que ficou a mesinha bonitinha do mês de aniversário dos gêmeos. E olha o resultado aí do bolo que chegou. Vou dar uma volta aí pra você ver que o bolo chegou intacto. Não saiu do lugar, sem nenhuma rachadura. Olha só, gente. O bolo chegou perfeito, mesmo subindo, descendo o morro todo. E agora, é claro, né? Vou mostrar cortando esse bolo pra vocês, ó. Vou começar cortando o bolo de cima. Eu corto ele ao meio e aí eu faço 4 fatias de um lado e 4 fatias do outro lado. Eu vendo ele como um bolo de 6 fatias, porque nem sempre o cliente vai saber cortar e também depende, né? Como nesse caso aí tiveram outras comidas, o bolo foi só para finalizar. Mas quando não tem, né, gente, outras comidinhas na festa, é importante você cortar uma fatia de bolo um pouquinho maior para o seu convidado. Aí são fatias de em média 100 gramas, tá? E agora eu vou cortar aí o segundo bolo. E esse daí me rende em média 16 fatias. E olha que são fatias generosas, tá bom, pessoal? Olha aí que lindo que ficou o corte desse bolo. E como vocês conseguiram observar também, quando eu estava cortando o bolo, mesmo tendo a blindagem, não tem dificuldade nenhuma em cortar, dá para cortar o bolo bem facinho. Essa parte também é bem tranquila. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!